tua majestade. Paizinho, queremos te pedir, Senhor, nesse momento, Pai, que tu receba o nosso louvor, Senhor. Receba a nossa adoração. Santo é o teu nome. Vamos adorar o nome do Senhor, que é o nosso bem-querer maior e que sustenta as nossas vidas diante de tudo que temos e tudo que somos, pois o que nós temos por mais certo é de que nada nos separa do amor do nosso Deus. Em saber que diante dele nós podemos crescer, nós podemos ter uma vida em sua gloriosa presença e majestosa, porque ele é a verdade que nos faz caminhar em paz, em segurança. A vida em Cristo é o que temos mesmo. A família, a alegria, o amor, o aprendizado. Essa é a nossa vida com Cristo. Podemos cantar, louvar e dizer que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza segura. Por isso cantemos ao Senhor. Família
e se alegrar.
aquele que todos declaram e glorificam a sua majestade, porque nós podemos dizer: hosana o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem no nome do Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Possamos orar ao nosso Deus nesse instante alegre da sua providência gloriosa sobre nós. Nós te rendemos graças e louvamos o teu nome santo, Deus, porque a tua presença, ó Pai, é alegria em nosso coração. O mover de Deus é o que nos sustenta. Por isso nós cantamos alegremente, por isso nós engrandecemos o nome santo, soberano e maravilhoso do Criador dos céus e da terra. Assim nós te oramos gratos pela tua bondade infinita sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Boa noite, amada igreja, que a graça, a paz e as misericórdias de Deus repousem sobre cada um dos seus filhos. Na noite desse dia nós nos encontramos mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor ao coração dos seus filhos. E isso para nós é um privilégio muito grande, uma alegria incomensurável poder estar diante de cada um de vocês, meus irmãos, uma responsabilidade dada por Deus. Eu queria convidá-los a orar nesse instante, antes de passarmos para a leitura da palavra, para que possamos nos colocar humilhados diante de Deus, suplicando a sua misericórdia sobre nós. Vamos orar, meu amado irmão. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é perfeita, porque por meio da tua palavra, Senhor Deus, tudo passou a existir. Por isso reconhecemos a preciosidade dessa palavra, a palavra do grande eu sou, a palavra divina e perfeita, daquele que tem poder para criar tudo do nada. Tu és nosso Deus maravilhoso. Por isso nós agradecemos o teu nome grandioso. Assim nós te louvamos e te pedimos que a tua misericórdia esteja sobre os seus filhos. Amém. Eu quero ler com os irmãos, antes de tudo isso, o Salmo 19. Que fala sobre a excelência da criação de Deus. Essa criação que por meio da palavra de Deus passou a existir, bem como cada um de nós fomos criados segundo a graça e a providência do nosso Deus. O Salmo 19 fala sobre a excelência da criação de tudo isso. E eu quero ler com os irmãos. Você que está em casa pode também abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia de uma extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Palavra de Deus, meus irmãos, da excelência do Criador, daquele que todas as coisas tem sob o domínio de suas mãos. Como declara o nosso Deus em sua palavra, nesse salmo, mostrando a grandiosidade soberana de todas as coisas virem a existir simplesmente porque Deus disse: haja luz. Olhando para esse contexto de existência, para o contexto de palavra, e falando acerca também do contexto atual em que vivemos, o que nos sustenta é a palavra de Deus. O que nos mantém alegres, firmes e permanentes é a palavra de Deus. Por isso, nós vamos fazer uma leitura do livro de Hebreus, capítulo 4, do versículo 12, e meditar sobre esse verso, sobre essa palavra que é vista como
uma espada, como um instrumento que penetra, que perfura, que dilacera, que vai ao mais profundo e íntimo de nosso ser e nos faz lutar, quando nós a conhecemos, contra as nossas próprias dúvidas, contra as nossas incertezas, porque essa palavra penetra o mais íntimo de nosso ser. No capítulo 4 do escritor aos Hebreus, no versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Somente o versículo 12, para que possamos meditar sobre essa palavra. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, que essa palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, possa em nossos corações fincar as suas raízes, e pelo discernimento desse Espírito possamos compreender a agradável e perfeita vontade do Senhor, pois Ele nos faz entender com clareza a suprema vontade do nosso Deus. Assim nós te oramos, te pedimos humildemente, por sabermos que não merecemos, mas pela tua rica e infinita graça. Amém. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus, como espada, ela é um instrumento eficaz, como diz o texto. A palavra de Deus, como espada, ela é necessária para as nossas vidas, assim como foi nos dias iniciais. Quando Moisés escreve os primeiros livros, os 5 primeiros livros da palavra de Deus, desse amontoado, dessa junção, dessa mais bela e mais linda criação de Deus, que foi o ato de catalogar cada uma dessas situações em que nós vemos, histórias, períodos, época. Quando a Bíblia está sendo montada, está sendo construída, há uma perfeição extraordinária. Quando a Bíblia é montada, nós vemos o agir divino de Deus. E em todas as épocas e períodos, por mais tenebrosos e difíceis que eles fossem, a palavra foi o grande marco dessa história. Essa palavra foi a âncora diante de um mar revolto na vida da cristandade, dos filhos de Deus. A palavra foi aquilo que sustentou o barco, o navio, para que ele não viesse naufragar. A palavra sempre tem o poder de nos trazer um impacto tão forte que nos constrange, que nos leva a pensar profundamente sobre nós e sobre o autor dessa palavra. Olhar para o Criador e olhar para nós é uma comparação imensa, porque nós olhamos para as qualidades da palavra de Deus, do Criador dessa palavra, do autor dessa palavra, e percebemos que ela tem todas as qualidades que precisamos para viver uma vida tranquila, segura, debaixo da proteção do Senhor. E nós podemos ver isso com toda certeza. Primeiro porque a palavra de Deus, ela é divina, ela é a palavra de Deus. Por ela ser divina, ela já nos traz uma segurança, e muitas vezes o mistério de não conhecermos de forma palpável nos torna mais curiosos ainda, por acreditar num ser supremo e soberano. Muitas vezes aquilo que é provado gera no coração do homem um orgulho por querer se tornar dono, por querer se apropriar, ou até mesmo por querer se tornar superior. Por isso a palavra de Deus declara que Deus coloca em nossos corações, esse Deus criador dessa palavra, ele diz: a fé é colocada em vocês, ela é o dom de Deus, para que o homem não se glorie, para que o homem não venha se envaidecer. Por isso ela é divina, ela é transcendente,
ela é inalcançável pela compreensão humana, a ponto de um homem não conseguir explicar toda a sua glória em absoluto. Nós ouvimos, vemos, lemos, e o Espírito Santo nos revela o que é necessário. Assim nós descansamos. Essa palavra, ela é viva. A palavra de Deus, ela é divina, mas o texto diz que ela é viva e eficaz. Essa palavra, ela fala nos dias de hoje e parece que ela foi escrita há poucos minutos, há poucas horas. Quando passamos pelas aflições, ela tem uma eficácia tão grande que arranca de nós os pensamentos mais profundos e muitas vezes lágrimas de reflexão. Uma palavra viva, a palavra de Deus, viva e eficaz. As nossas palavras, como homens, como seres criados, elas não têm uma substância soberana e maravilhosa, porque são palavras que se vão, que se esvaem, mas a palavra de Deus permanece viva. Ela tem vida em si mesma, ela é uma semente viva, incorruptível. Ela cria vida aonde chega. A palavra de Deus penetra o nosso coração, que é como um terreno frutífero, e dentro desse terreno ela brota. Ela nasce, ela é gerada de Deus em nós, e ela produz esperança, ela produz alegria, ela produz tudo o que o Senhor a designou para que ela fosse gerar em nós. Ela nunca pode ser destruída, ela nunca pode ser tocada em sua essência, porque ela é divina. Ela é perfeita, ela é eficaz, ela leva à convicção e muito mais, ela leva à conversão. Por isso que no Salmo 19 nós vemos os céus e tudo que foi criado proclamar o nome de Deus, porque tudo foi criado e Deus diz que tudo era muito bom. Trazendo para os dias atuais essa visão de palavra, aonde nos colocamos diante dessa palavra eficaz? Nas promessas daquele que é fiel para cumprir. Ele é fiel e justo. Ele é aquele que prometeu e que vai cumprir. Ele é aquele que protege, guarda e assegura os seus filhos. Ele é que tem poder para nos levar nas mais altas alturas e nos fazer caminhar em santidade, e diante dessa santidade consolar o nosso coração diante das afirmações que Ele mesmo prometeu. Jesus promete: não vos atribuleis, não andeis ansiosos, não andeis desesperados, sedes contentes com aquilo que tendes. As promessas por Ele lançadas diante de nós são promessas que nos garantem que essa palavra é a palavra do próprio Deus. Ele vem nos garantindo isso. Ele gera em nós essa profundidade. Depois ele vai dizer que além de eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela fere menos ou mais a todos quanto nela toca. A palavra tem a sua eficácia, pois o Espírito Santo de Deus traz o discernimento e fala ao coração do pecador. Ele convence pelo poder divino a cada um. Ele arranca de nós a incredulidade, penetra até o ponto de dividir. Ele abre um caminho para chegar ao coração endurecido e penetra na menor abertura possível. Quando a incredulidade está batendo a nossa porta, e eu acredito que nos momentos em que estamos vivendo atualmente, quantas pessoas não
desfaleceram na fé. Quantas pessoas se tornaram tanto quanto desacreditadas, entristecidas, desanimadas. Mas a palavra anima, alegra, restaura, gera um avivamento dentro de nós. Contrapartida, quantas pessoas nesse momento passaram a acreditar mais ainda? Porque pela palavra de Deus pode ter acontecido uma ruptura na incredulidade, no coração petrificado. E é nessa ruptura que o Espírito Santo trabalha. Mas para nós, igreja, para nós cristãos, qual a nossa posição atualmente nos dias de hoje? A palavra está enraizada em nosso coração. Ela encontrou abrigo seguro e perfeito dentro daqueles os quais o Senhor chamou. Essa palavra precisa crescer como árvore frondosa. Ela precisa produzir frutos, e ela produz frutos em meio às grandes tempestades. Quando o barco estava para afundar, Jesus disse: não temam, sou eu. E os discípulos enxergaram que era Jesus. Quando todos disseram para Jesus, principalmente as irmãs dele: o Senhor chegou, mas ele já está morto. Isso foi o que disseram acerca de Lázaro. Mas quando ele chegou com palavra de vida, tudo se transformou. Quando o cego clamava por ele, quando levaram até ele aquele homem paralítico, quando muitos outros episódios que poderíamos passar horas e horas citando, todos esses episódios aconteceram, mas primeiro a palavra de Deus foi a resposta diante da agonia de cada uma daquelas pessoas. A palavra de Deus foi o alento e o consolo para cada uma delas. Não teve uma receita pronta, não teve algo que alguém inventou, foi a palavra de Deus. Vai e não peques mais. Acalma-te, emudece. A palavra de Deus foi sempre o sustento, penetrando a incredulidade, dizendo qual era a obra. Essa palavra, ela penetra de forma tão eficaz e poderosa que é impossível resistir. Nos dias em que vivemos, resistir à palavra é percorrer um caminho mais tortuoso e mergulhar em uma profundidade mais escura. Pois a única solução em meio à decadência da humanidade, à pecaminosidade dos homens, a falta de fé, a angústia, o desespero, quanto mais incredulidade, mais profundo mergulha o homem em um abismo escuro. A luz que brilha no final do túnel é a palavra de Deus nos chamando para nos humilhar diante dele, reconhecer, glorificar, dizer para ele: Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos, e suplicar para que ele nos convide, para que ele nos possa trazer para junto dele pela sua misericórdia. É essa a atitude de cada cristão. Essa palavra, ela tem esse poder glorioso de penetrar de profundidades, um ponto de dividir a alma, o espírito. Ela é discriminatória, até o ponto de dividir a alma e o espírito. Ela separa coisas muito parecidas: a religião natural e a religião espiritual. Ela separa o exterior do interior, interno e externo, juntas e medula. Aquilo que nós imaginamos e aquilo que nós não temos uma noção tão plena. O nosso mundo físico e o mundo espiritual. A palavra de Deus atinge esses lugares. E nós fazemos parte dessas duas dimensões. Como cristão, os seus joelhos estão dobrados, orando a Deus pela cura, pela restauração. Os seus joelhos estão dobrados, suplicando a Deus em clamor, para que o Senhor restabeleça todas as condições da sociedade. Mas existe uma dimensão espiritual, segundo a palavra de Deus, que o Espírito Santo intercede por nós,
com gemidos inexprimíveis. Uma dimensão em que nós não conseguimos visualizar com o olhar físico. Por isso essa palavra é perfeita. Por isso essa palavra ela é gloriosa. Ela traz o discernimento apto para que os pensamentos e propósitos do coração do homem possam ser colocados diante de Deus. E não tem como fugir diante de Deus. Assim como uma navalha que corta a carne e se coloca exposta, essa palavra afiada nos traz lições grandiosas. As lições de que nós devemos reverenciar a esse Deus, o Deus glorioso da palavra, como realmente a palavra que fala de Deus merece o nosso respeito, a nossa admiração, a nossa total entrega, o nosso crer. Essa palavra nos faz chegar diante dela para que haja um despertamento de nossa própria alma, para que haja um despertamento em nós. Ela diz que nós devemos nos achegar para buscar de Deus a sua presença, lutarmos as batalhas em prol da verdade. A palavra que não tem pacto com a mentira, a palavra que não pactua com o que é mal, mas que sofre pela verdade, mas que luta pela verdade. Assim é o cristão. As lições dessa palavra é de que ela vai nos trazer um discernimento tão pleno e perfeito, de que a maior glória de vivermos nessa palavra é receber a graça de Deus se derramando sobre os pecadores que estavam caminhando para uma morte eterna. Ela nos faz com que possamos nos achegar diante de Deus em uma busca constante para matar os nossos próprios pecados, o nosso eu, nos ajudar a destruir os nossos males do dia a dia, que nos permita criticar o nosso ser, olhar as opiniões que temos acerca dos outros e nós, e com os nossos atos, olhar para Deus e buscar se parecer mais com Ele. A palavra nos constrange, a palavra nos envergonha diante do nosso pecado, a palavra nos humilha. Por isso é uma palavra santa e divina. Deus não compactua com o mal. A palavra é bendita, é digna de toda a adoração. Por ela adoramos ao Senhor. Por meio dela vemos o agir de Deus, o prenúncio daquilo que há de acontecer, do que aconteceu, uma continuidade dentro dos eventos criacionais daquele que é soberano e maravilhoso. Vemos uma palavra que nos faz enxergar o que um dia foi sombra, para que agora possamos permanecer firmes na revelação e na clareza por meio daquilo que Jesus anuncia para nós. Meus amados irmãos, jamais deixem de se alimentar dessa palavra. Jamais deixem de viver por meio dessa palavra de forma digna. Amem a palavra do Senhor. Vivam. E nos dias mais cruciais de angústia, de desespero, lembre-se que o refúgio de nossas almas é na presença de Deus por meio da sua palavra. Enquanto Davi se desesperava em meio a uma perseguição frenética, o seu coração exalava, se debruçava, de dentro dele jorrava orações tão sinceras e profundas, quando ele clamava ao Senhor em meio às suas angústias. Moisés ora também ao Senhor, e dessa oração a palavra flui como um alento de Deus. Salomão também, nos últimos dias de sua vida, na presença do Senhor, glorifica Ele por meio dessa palavra. Todos os autores deste livro divino puderam dizer para Deus, ou suplicar a Deus, por meio da palavra, que o Espírito Santo ali estaria com eles, mostrando e conduzindo cada um deles pelas diretrizes de Deus. Assim é o Senhor hoje nas nossas vidas.
as diretrizes que temos caminhado nos dias de hoje é a palavra do Senhor. A constância de nossa vida é a palavra do Senhor. O descansar de nossa vida, a paz, a comunhão é a palavra do nosso Deus. Portanto, são essas palavras que vão trazer ao seu coração a certeza de que dias melhores virão debaixo da providência do Senhor. Aqui eu louvo ao Senhor porque esta palavra tem sido o que tem mantido a igreja do Senhor de pé. Não são simplesmente os aglomerados ou reuniões de pessoas. Não é simplesmente estarmos juntos que nos define como família de Cristo. Não é simplesmente estarmos de mão dadas ou abraçados que nos define como um corpo de Cristo. É aquilo que nós acreditamos quando estamos ligados em fé, em oração, mesmo distantes uns dos outros. Mesmo distantes uns dos outros, nós acreditamos que a nossa oração alcança os nossos irmãos. A nossa oração, a nossa crença total e plena de que o Senhor conforta e traz paz a esse povo que Ele chamou, nos faz estar unidos na presença dEle, por meio dessa palavra. Aqui eu louvo ao nosso Deus e agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida como povo de Deus. Quero te convidar também a orar mais uma vez. Desta feita, quero orar pelas famílias da Igreja Presbiteriana de Caucaia, orar também suplicando, porque nós vemos que os momentos continuam intercalando, não param, mas o Senhor está administrando todas as coisas. Não é o nosso tempo, não é o tempo em que o homem determina, mas é o tempo de Deus. É incompreensível aos nossos olhos, mas Ele é perfeito para o Senhor. Nada, absolutamente nada acontece fora da perfeição de Deus. Existe um equilíbrio perfeito na mão de Deus e Ele tem total controle sobre isso. Vamos orar na presença do Senhor, louvando a Ele por tudo que o Senhor tem feito. Nós te engrandecemos o nome santo, ó Deus, porque Tu és o autor de tudo, e em Tuas mãos está a perfeita e plena comunhão sobre tudo que há, a natureza, os céus, a nossa vida e todos os acontecimentos na vida do Teu povo. Cada momento da história da igreja, cada momento no meio dos Teus filhos foram conduzidos pela Tua perfeita vontade, Deus. Nada sai do Teu controle, absolutamente nada. Não há uma folha que cai sem que o Senhor saiba. Não há um dia sequer que se passe. Não será acrescentado um dia a mais que o Senhor não permita. Nenhum dos Teus filhos serão tocados, ou irão morrer, ou irá acontecer algo desse gênero sem que o Senhor permita, sem que o Senhor saiba. Assim nós Te glorificamos, porque sabemos e temos a certeza de que tudo que foi criado, como diz o Salmo 19, glorifica o Teu nome na perfeição da Tua palavra. Tudo glorifica ao Senhor. E o povo de Deus está nessa mesma fé, crendo, Pai, que o Senhor é aquele que conduz em plena perfeição a nossa vida, o Teu rebanho, a Tua igreja, Pai, que somos cada um de nós. Nós oramos no nome santo do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.